Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Técnicas em Negociação. E eu sou o professor Guilherme e nós vamos apresentar aqui para vocês a nossa teleaula de número 4. Então, observem aí que o conteúdo da aula de hoje é o seguinte: planejamento de negociação, a ética nas negociações, participar positivamente nas relações de negociação no âmbito das cooperativas. Os objetivos da nossa teleaula de número 4 são descrever o processo de negociação no âmbito das organizações e cooperativas e reconhecer a negociação de forma eficaz e ética. E antes de nós iniciarmos aí a aula de hoje, eu creio que você já está aí um pouco familiarizado com esse termo, né? Negociação. Penso que você já andou praticando aí, porque mais do que o conhecimento é também a prática. Então não adianta nada você participar das nossas aulas, fazer atividades, assistir aí, interagir conosco, mas na hora ali da vida real você não praticar. Então é importante você estar praticando aquilo que você está recebendo aqui de nós durante as aulas, ok? Não é mesmo, professor Alberto? É isso mesmo, professor Guilherme. Seja bem-vindo, então, aluno, você que está aí se acomodando na salinha de aula, os municípios aí, as mais diversas escolas que já estão disponíveis, né, assistindo essa nossa aula de número 4, que é a última aula de conteúdo, né? Nós já vimos aí muitas informações sobre as técnicas de negociação, muitos conceitos e, é claro, as formas de como você praticar uma negociação e o que isso vai te trazer de benefício. É claro, a negociação não traz benefício somente para você, mas também para aquela pessoa que está negociando. Lembre-se que é uma relação ganha-ganha. Manda um alô especial aos professores presenciais. Sem vocês a nossa aula não seria da forma como ela é, na verdade, porque vocês estão intermediando isso aí, o nosso conteúdo diretamente com o aluno, quando ele tem dúvidas, quando ele tem sugestões, quando ele tem críticas, na verdade. Muitas escolas nos enviam aí fotos, nos enviam aí os depoimentos, né, as atividades que estão sendo realizadas dentro da sala de aula. Muito obrigado, professores presenciais. E é claro, estamos aqui no chat online à inteira disposição. Se você tiver dúvidas, se você tiver crítica, elogio, pode enviar, que nós estamos aqui. Professor. Muito obrigado, professor. E é isso aí. Vamos acompanhar então, vamos começar aqui a se aprofundar no nosso assunto de hoje. Espero que você mantenha sua concentração, porque, como o professor Alberto já disse, essa é a nossa última aula antes da avaliação. Então, no próximo encontro, nós teremos apenas uma revisão rápida de todo o conteúdo e é importante você se concentrar nessa aula, porque se aparecer alguma dúvida, a oportunidade que você tem de sanar ela é hoje e por isso o professor já deixou muito claro que nós já estamos aí com o chat aberto para receber as suas dúvidas, ok? Então, vem comigo e acompanhe em tela aí o nosso conteúdo de hoje. Planejamento estratégico. O que vem a ser o planejamento estratégico? Ele é um esforço de uma empresa, seja de qual ramo for, para se adaptar às condições ambientais a que a empresa está sujeita. E por meio dele, o que acontece? A empresa busca aproveitar as oportunidades e também defender-se das ameaças, que podem ser internas e externas, e levar aí a empresa a conhecer suas forças e fraquezas. Esse aqui é o conteúdo de uma ferramenta chamada análise SWOT, né? Ou FOFA, que vocês já devem ter visto aí em outra disciplina. Por isso a gente só trouxe ela para dar uma introdução para vocês terem noção de como que o planejamento vai afetar diretamente aí as questões de negociação dentro da empresa, dentro de qualquer organização e cooperativa, ok? Então, algumas questões que você precisa provocar antes de estabelecer esse planejamento aí. Primeiro aí, o que se pretende? O que você pretende com esse planejamento? Por que você está fazendo isso? Para que você está querendo fazer esse planejamento? Como? Como que você vai fazer ele? Como
Com o que você pode contar com ele? Com recurso financeiro, com apoio de pessoas, com parceiros, com cooperativas. Com quem que você pode contar aí para fazer esse planejamento? Qual o tempo? Você está planejando para executar isso daqui a quantos tempos? Daqui a 6 meses, 1 mês, 1 semana, 1 ano, 4 anos, 1 década? Qual que é o tempo que você espera aí? E por onde você deve começar? São questões básicas aí que vão provocar você um pouquinho antes de você começar a colocar a mão na massa, né? Você precisa primeiro planejar certinho para depois colocar a mão na massa. E aí, eu queria compartilhar com vocês algo rápido aí que a gente percebe na questão do planejamento, né? A gente pode comparar aí alguns níveis, né, de países mais desenvolvidos do que o nosso e a gente parar para pensar, poxa, quantos acontecimentos, quantos fenômenos da natureza já aconteceram lá no Japão e mesmo assim o país se recupera de uma forma rápida. Por que será que eles têm essa vantagem sobre o Brasil, onde nós vemos aí algumas obras que começam e param no meio do caminho, não conseguem ser concluídas? Por que a gente tem essa diferença? Será que é a questão financeira? Será que é porque eles são mais desenvolvidos do que aqui? Não. Eu quero deixar claro para você que essas coisas todas são resolvidas aqui, no planejamento. Por quê? No Brasil, dificilmente as pessoas planejam antes de dar o primeiro passo. E aí que muitas empresas, muitas cooperativas acabam aí quebrando, acabam não indo para frente, porque elas têm aqui o sonho, a vontade, têm aí o objetivo de abrir uma empresa, desenvolver o seu negócio, né? Começar aí as negociações, mas elas não tiram tempo, não param para planejar. Não param para fazer essas perguntas que nós mostramos aí para você. E a grande diferença é essa. Aqui, as pessoas têm o costume de planejar pouco e já colocar a mão na massa. Nesses outros países, como o Japão, por exemplo, se planeja-se muito. E na hora de executar, tem um tempo menor. Porque você já traçou ali tudo que você precisa, tudo que é necessário para chegar na hora, não faltar algum recurso, não faltar recurso financeiro, não faltar mão de obra, não acontecer alguma coisa ali que vai prejudicar o desenvolvimento aí do negócio. Então preste atenção como é importante você planejar. E isso não é só para quem quer desenvolver o seu negócio. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional também é necessário você planejar. Você precisa planejar o seu horário para saber se você vai conseguir assistir aquela aula, se você vai chegar em casa, o que você tem para fazer, se vai dar para você revisar o conteúdo, se vai dar para você responder as atividades, né? As atividades de percurso que estão aí para vocês responder e que inclusive o prazo já vence na próxima semana. Então tudo isso é questão de planejamento. Planejar a hora que você vai acordar, o que você vai fazer, depois que você acabar essa etapa, para onde você vai, o que você quer com isso, tudo isso está aí dentro do planejamento, ok? Então vem comigo, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso conteúdo. Aí, nós vamos trazer para vocês 10 passos que são imprescindíveis para formar um planejamento estratégico de alta eficiência em sua empresa. Então acompanhe comigo aí o passo de número 1. Determine a meta. Você precisa determinar onde você quer chegar com esse planejamento aí. Um exemplo, nós temos os atletas aí maratonistas. Eles treinam, mas eles não treinam de qualquer jeito. Quem vai correr nos 100 metros, treina 100 metros. Quem vai correr nos 200, treina nos 200 metros. Então é importante você determinar essa meta, determinar esse objetivo. Quem treina para os 100 metros, dificilmente vai conseguir aí alcançar essa meta se praticar nos 200 metros. Por quê? A meta para a qual ele treinou foi 100 metros. E aí chega na hora da prática, ele não pode tentar avançar aí, substituir essa meta dele, porque ele treinou para aquela meta. Então isso aí está dentro do planejamento estratégico. Passo 2 aí, analise a organização, saber o que a organização tem de pontos fortes, o que ela tem de pontos fracos que ela precisa melhorar, saber aí quais são as oportunidades que ela está tendo dentro desse cenário, quais são as ameaças externas aí que podem prejudicar o negócio. E aí nós temos o ponto 3, que é determine a missão, visão e valores da corporação. Por que precisa disso? Porque você precisa saber aí qual que é a razão da sua empresa, para que ela está sendo criada, para que a sua cooperativa está sendo desenvolvida, aonde que a sua cooperativa, aonde que o seu negócio pretende chegar,
quais são os valores que a sua empresa atribui. Tudo isso é importante porque para o mercado, tanto interno como externo, saber e reconhecer a sua empresa, o seu negócio, a sua cooperativa, ok? E aí nós temos o passo 4, que é identificar o seu público. Você não tem como você atirar para todos os lados, né? Hoje nós sabemos que o mercado ele é muito aquecido e super desenvolvido. Então as coisas acontecem em uma velocidade extraordinária. Você precisa identificar bem o seu público. É para pequenos negócios, é para microempreendedor, é para jovens que querem criar aí o seu próprio negócio, é para jovens de 20 a 30 anos, são para empresas já com 5 anos de mercado. Você precisa definir, identificar bem o seu público para que a sua meta possa ser bem alcançada, ok? E aí nós temos o passo 5, que é identifique, né, os objetivos da ação. Para cada ação você precisa deixar claro qual que é o objetivo. Por quê? Você vai demandar um esforço ali de pessoas da sua organização, você vai demandar um tempo e vai demandar também recurso financeiro. Então é importante você identificar com qual objetivo você está fazendo essa ação aí. Não é mesmo, professor Alberto? É isso mesmo, o professor Guilherme deixou muito bem claro aí. Eu acho que desses 5 primeiros, são 10, né? Nós ainda vamos passar os próximos 5 aí. Um dos mais claros, aliás, um dos principais, que ele é o primeiro realmente, é exatamente o defina uma meta. A partir do momento que você define uma meta, tudo aquilo que você vai pensar, que você vai planejar, que você realmente vai criar para poder alcançar essa meta, vai ser necessário um planejamento muito bem feito. Tudo aquilo que você vai planejar vai estar voltado exatamente para aquela meta. E isso não se envolve simplesmente na sua cooperativa, mas na sua vida pessoal também. Se você tem uma meta de daqui a 5 anos, né, isso nós vamos ver em planejamento estratégico, daqui a 5 anos você fazer uma viagem internacional com a sua família. Se você tem uma meta de daqui a 5 anos você se formar num curso superior, né, tudo isso você vai ter que programar, mas é claro, vai ter que começar com metas de curto prazo, depois metas de médio prazo, até chegar à meta maior de longo prazo. E é claro, tudo isso envolve um planejamento muito bem feito, tá? Uma outra situação que ele colocou muito bem foi o tópico 2, analise a organização. Olha só, a partir do momento que você define uma meta, e aí você precisa fazer uma análise da tua organização. Opa, como é que nós estamos? Como é que a minha cooperativa está? Qual é a minha meta daqui para frente? A meta da organização é, de repente, abrir 10 novas filiais dentro do nosso estado ou em outros estados. Opa, é uma meta, né, bem grande, na verdade, 10 novas filiais. E aí, peraí, agora eu preciso analisar a minha organização. Será que eu tenho capital financeiro para poder abrir, inaugurar novas filiais? E outra, sejam elas onde for, mas são 10 novas lojas, que vai envolver 10 novas estruturas, 10 novos pontos comerciais, vai envolver 10 equipes, né, de trabalho, e isso dá um trabalho muito grande. Então, assim, um breve resumo de tudo isso, inclusive foi definido aí missão, visão, valores. O que você quer da sua vida? Vamos colocar uma missão, visão e valores. O que você pretende da sua vida? Qual é a sua missão? É ser alguém que traz paz, é ser alguém que realiza sonhos, é ser alguém que consegue ajudar as pessoas da melhor forma? Essa é a sua missão? Isso demora para você conseguir, não é verdade? Qual é a sua visão? Opa, daqui a 5 anos eu pretendo estar num nível intelectual muito bom. Eu pretendo estar... Isso acontece na tua organização. Qual é a visão da tua organização? Daqui a 5 anos se tornar a maior cooperativa de crédito do estado de Rondônia, a maior cooperativa de crédito da região norte, do Brasil. Enfim, aquela cooperativa que vai trazer benefícios para os seus cooperados e assim sucessivamente. E os valores? Honestidade, transparência, né, qualidade no atendimento. Olha só como essas metas, como todo um planejamento envolve aí vários itens que muitas vezes as pessoas acham, não. É simplesmente ter dinheiro para poder abrir uma nova loja. É ter dinheiro para poder contratar mais pessoas. E não é tão simples assim. Nós temos dados aí muito concretos de que as empresas, geralmente as empresas não conseguem durar nem um ano, né, após abertas, porque não tem planejamento. Algumas que conseguem durar 2 anos, mesmo assim, ainda quebram ou fecham as portas simplesmente por falta de planejamento. E é claro,
falta de ações necessárias, falta muitas vezes de definição de metas. Isso acontece não só na vida das empresas, das organizações, como também nas nossas vidas. Eu quero comprar um carro no final do ano. Será que eu estou guardando dinheiro mensalmente para poder comprar esse carro? Né? Será que eu tenho condições de, após comprar o carro, eu mantê-lo? Olha só, várias situações que acontecem, não só até o alcance da meta, mas na manutenção dessa meta e de repente, num novo planejamento, numa nova definição de missão, visão e valores para uma meta ainda maior, não é isso, professor? Exatamente. Então, percebam a importância aí desse conteúdo para as nossas vidas, tanto pessoal como profissional, ok? Nós vamos continuar aqui então, o professor já resumiu muito bem as 5 primeiras metas aí, né? Primeiros passos do planejamento estratégico, e nós vamos continuar aqui com mais alguns passos. Acompanhe aí conosco. O passo 6 aí é dê importância à propaganda. E por que isso? Porque as pessoas precisam conhecer a sua marca, precisam conhecer o seu negócio. Então, se o seu negócio não é muito divulgado, provavelmente ninguém vai te procurar. Então, a importância da propaganda. Mas qual é essa propaganda? Nós temos vários tipos de propaganda hoje, mas ainda nós temos um tradicional que é o que melhor funciona, que é o mais eficiente, que é o quê? O boca a boca. Então, por isso a importância dos valores que o professor Alberto comentou aí, principalmente a qualidade do atendimento. Porque se você atende bem a pessoa e se você consegue negociar com ela aí de uma forma tranquila, onde as duas partes vão sair ganhando nessa negociação, a chance é muito grande dessa pessoa recomendar você, recomendar o seu negócio, a sua organização, a sua cooperativa para pessoas que também precisam daquilo que ela precisava naquele momento, e aí as pessoas vão procurar mais a sua empresa, porque houve aí a propaganda tradicional, que é o boca a boca. Mas nós sabemos que nós temos várias alternativas, né? Tem aquelas propagandas de jornal e revista impressa, tem propaganda em jornais digitais, tem propaganda nas televisões, né, nas rádios, tem propagandas aí através do marketing digital, né, através das redes sociais, da internet, do próprio YouTube. Então percebam que hoje a questão da importância é muito importante, a questão da propaganda é muito importante. Aonde você vai, tem a propaganda de alguma empresa, tem a propaganda de alguma organização. Para quê? Para você ficar ciente daquele negócio, ok? Então acompanhe comigo aí o passo de número 7, que é defina objetivos e estratégias e metas, que é um resumo daquilo que o professor Alberto já compartilhou aí conosco. O passo 8 é planeje a ação. Por quê? Se você não planejar aquela ação, você vai acabar fazendo de qualquer jeito. Depois você vai ter que fazer um novo planejamento para corrigir o planejamento que nem existiu antes de você tomar essa iniciativa aí, ok? Então, antes de tomar a iniciativa, antes de ter uma determinada ação, procure planejar-se muito bem. O passo 9 é faça a monitoração. Mas por que, professor, eu preciso monitorar meu negócio? Simples, para saber se tudo aquilo que você planejou está sendo executado no tempo certo e com o recurso certo. Porque se você planejou daqui a 2 anos, a sua empresa está funcionando bonitinha, com os clientes, e aí você vai monitorar e você percebe, opa, estou precisando aqui de 100 mil reais ainda para poder pagar os meus fornecedores. Como é que eu vou ter matéria-prima para trabalhar se eu não tenho dinheiro para pagar os fornecedores, e assim eles não vão conseguir entregar o meu material no tempo que eu preciso nesse prazo de 2 anos? Perceba aí que faltou algum recurso, e nesse exemplo faltou um recurso financeiro. Se você não tem essa monitoração, você só vai dar conta que esse recurso faltou lá no dia que você planejou para inaugurar o seu negócio. Então, mais importante, além de planejar, é você monitorar o seu plano, o seu planejamento, para saber se está tudo certo, se aqui está funcionando tudo conforme você planejou, se está faltando alguma coisa dentro das etapas, se você precisa mudar aí alguma meta, alterar algum prazo. Por isso é importante você monitorar aí o seu planejamento, ok? Vamos aqui então para o último passo aí, que é imprescindível dentro do planejamento estratégico, que é avalie os resultados. Qual a importância disso? Você precisa avaliar se realmente aquela ideia que você teve, aquele negócio, aquela cooperativa que você sonhava em ter algum dia
participar aí algum dia, se deu resultado, se é aquilo realmente que você esperava, se precisa aí melhorar alguma coisa, se o resultado que deu não foi tão positivo assim, o que você pode fazer para elaborar um novo plano, elaborar um novo planejamento para que o resultado possa aí ser melhorado, ser elevado. E aí é muito importante, né, professor Alberto, a gente ter essa iniciativa também de monitorar e avaliar os resultados aí dentro do nosso planejamento. Com certeza. O professor Guilherme deixou algo muito claro e nós trazemos essa informação para você da seguinte forma. Ele deixou muito claro, nem preciso tocar novamente no dê importância à propaganda, defina objetivos, estratégias e metas. Isso eu falei inclusive no tópico anterior. Planeje a ação. Essa parte de planejar a ação, que é o 8º tópico aí, é uma parte que é onde se mais peca. Existe uma palavra chamada planejamento e existe aquela chamada, né, entre aspas, vamos colocar aí de fazejamento. As pessoas confundem muito planejar e fazer, tá? Só dá para fazer após planejar, não dá para fazer antes de planejar. Muitas vezes acontece de dar certo. E você simplesmente fazer e vamos levando, dá certo. Mas vai chegar um momento que vai ser necessário um planejamento para aquela ação ou aquelas várias ações darem certo, não é verdade? E um dos tópicos principais que nós precisamos falar aqui é exatamente o monitoramento e o controle dos resultados. O que eu consegui alcançar até hoje, né, com tudo aquilo que eu planejei e comecei a executar? Quais foram aqueles resultados que foram alcançados? Será que eu consegui sair do ponto A para o ponto B? Será que eu consegui sair do A e fui direto para o C antes de passar no B? E aí você precisa fazer um controle. É a mesma situação que você, quero guardar aí R$1.000 por mês a partir do mês de janeiro até dezembro, porque 12 mil é o que eu necessito para realizar uma viagem em família. Opa, R$1.000. É muito dinheiro? Depende de quanto você ganha, de quanto sua família consegue juntar. Mas digamos que você consiga juntar R$1.000. Aí você começa. Janeiro 1.000, fevereiro 1.000, né? Março 1.000, você chega lá em abril, você está com 4.000. Legal. Mas aí, de repente, você deixou de simplesmente fazer o monitoramento e o controle. Aí quando chegou lá em agosto, mês 8, agosto é mês 8, olha lá, hein? Agosto, mês 8, não vá confundir não. Então chegou lá no mês de agosto e você percebe que você só tem o quê? 5.000. Opa, tem alguma coisa errada. Não era para ter 8.000 no mês 8? Você só tem 5. E esses 5.000, peraí, alguma coisa deu errado. Só que você não percebeu isso, de repente, até lá em abril, quando você estava fazendo certinho. Você não fez o monitoramento em maio, você não fez o monitoramento em junho, em julho. Somente em agosto você foi dar uma olhada na sua conta e percebeu que você só tinha 5, ao invés de 8. Tá? Isso acontece demais, tá? Em tudo quanto é lugar. O controle, o monitoramento são necessários para qualquer situação da sua vida. Tá? Seja para você controlar a quantidade de remédios, seja para controlar o seu tempo, seja para controlar a quantidade de horas que você tem para estudar, para ler um livro, até de repente para poder viver momentos de lazer e jogar um futebol, e jogar um vôlei, enfim, se divertir. Não é verdade? É preciso ter um controle desse tempo, senão muitas vezes você deixa outras ações ou outras atividades que eram para acontecer e elas infelizmente não acontecem. Professor, antes de passar para você, eu quero mandar um alô aqui especial para as escolas, né? Em Burana começou a aula aí, estava sem sinal, mas já voltou. Na verdade, Escola Marechal Rondon, né? Lá na sede Buritis, na verdade, alunos também da escola Maria Rosa de Oliveira estão ligados na aula, parabéns, muito obrigado por vocês estarem aí, tá bom? Quem mais aqui? Escola Arco-Íris, né? Lá da CRED Ariquemes, né? O sinal também tá normal, graças a Deus, né? Nosso estado também teve uma chuvinha boa ontem, na verdade, pelo menos aqui na capital, tá? Alunos da escola João Marques, né? Ligadinhos na aula, os alunos aí, ó, muito obrigado. E também da escola Rosana Cinta Larga, lá em Espigão do Oeste. Muito obrigado pela participação de vocês. E é claro, ó, mande as dúvidas, mande os comentários, mande sugestões que vocês quiserem aí, ó. Manda pelo professor presencial que nós estamos aqui para te atender, tá bom, professor?
Muito bem, então obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, né? Escolas de todos os estados aí. É muito importante ter você aqui conosco para que você possa aprender com a gente e a gente também possa aprender com você, ok? É assim que se faz o processo da aprendizagem, ok? Então vem comigo, vamos acompanhar aqui em tela o próximo slide. Você observou aí o planejamento a nível estratégico, né? Aqueles 10 passos que nós compartilhamos aí com vocês. Agora, vocês vão ver o processo aí do planejamento aplicado diretamente na negociação. O que você precisa estabelecer dentro de um planejamento? Quais são os processos aí que vão te ajudar na sua negociação? E aí nós temos o item A, que são os objetivos. E os objetivos, eles também podem ser classificados como ideais, que são aqueles que podem ser alcançados se o outro negociador concorda com o que você solicita. Então esse é o objetivo ideal, é aquele que são alcançados se o outro negociador concorda com aquilo que você está solicitando, ok? E o ideal para as duas partes. E aí nós temos também o realista. E qual que é a grande diferença aqui? É que o realista são aqueles em que o outro negociador não aceita a sua proposta. Perceba a diferença aí. No ideal, você alcança a negociação. Por quê? Porque entende-se que o negociador vai concordar, vai aceitar aquilo que você está solicitando. Mas no realista é diferente. Perceba esse processo aí, como é que acontece. O realista, o outro negociador, ele não aceita a sua proposta e ele vai oferecer aí um certo tipo de resistência atingindo o seu objetivo. Mas claro, você vai alcançar o objetivo após algumas concessões aí entre as partes envolvidas. Por quê? Porque o negociador não aceitou logo de cara a sua proposta. Então vocês vão ter que melhorar a negociação, conseguir um pouquinho mais de tempo, sendo realista aí, para conseguir alcançar aí ambas as partes, conseguir aí ser um processo de ganha-ganha para as duas partes. Logo, como nós já vimos nas outras aulas, uma das partes, ou se não, as duas partes vão ter que aí conceder uma coisa ou outra, ok? Então esse aí é o processo do objetivo realista, que é diferente do ideal. Lembre-se muito bem disso. O ideal, a proposta, a negociação é feita logo de cara. O realista tem aquele certo ali resistência, aquela certa resistência da outra parte que está negociando com você, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Dificilmente você vai e compra um negócio de cara. Como nós vimos ali em outras aulas, nos vídeos que nós passamos para vocês, geralmente quando você vai comprar um notebook, por exemplo, você pega e faz o quê? Você não chega e compra ele logo à vista, você vai negociar, você vai tentar ali conseguir um desconto, né? Primeiro desconto à vista, vai tentar também, talvez você não tenha o dinheiro todo, você vai tentar aí que o preço permaneça o mesmo, mas que você consiga um parcelamento, parcelar em 10 vezes aí, para não prejudicar o seu orçamento hoje. Então perceba que geralmente nós fazemos esse tipo de negociação assim, geralmente é o realista que nós mais aplicamos, porque geralmente a gente quer ganhar um pouquinho mais e o outro lado também quer ganhar um pouco mais, e aí vocês vão ter que entrar em um acordo para aplicar as concessões necessárias para que a negociação seja feita, ok? Vamos avançar aqui nos nossos conteúdos. E aí, dentro ainda do processo de planejamento da negociação, nós temos a seguinte afirmação: é bom ter uma visão bem clara do que são verdadeiramente os seus objetivos, a fim de distingui-los de desejos e necessidades. Então perceba o destaque nessas duas palavrinhas-chave aí, desejos e necessidades. Porque você precisa diferenciar desejos de necessidades do objetivo da empresa, ok? Você deseja algo e a empresa, o seu negócio tem uma certa necessidade, mas qual que é o objetivo aí desse seu negócio, ok? Não confunda com desejo e necessidade. O item B que nós vimos ainda aí dentro do planejamento aí da negociação, o que se trata esse item? Trata dos cenários. Lembra que nós falamos do ambiente interno, externo, pontos fortes, fracos. Então, o que é os cenários aí? É a preparação para um processo de negociação
que deve levar em conta os cenários que vão envolver aí esse negócio, essa negociação. E os cenários, eles vão servir para quê? Para fazer simulações e assim antecipar os possíveis resultados. Então você tem um negócio aí, você precisa vender, você precisa liquidar logo esse negócio. E aí o seu cenário é o seguinte, você tem muito desses negócios, vamos supor que você tem muito produto em estoque e você precisa logo se livrar desses produtos porque eles estão aí com prazo de validade contado. E aí, qual que é o seu cenário? O seu cenário é que você tem muito produto em estoque e poucas pessoas estão interessadas em fazer um negócio com você. E aí, esse cenário é um cenário muito negativo. Por quê? Você tem produto e não tem ninguém interessado no seu negócio. Então, o que você vai ter que fazer aí nesse cenário? Você vai ter que simular. Poxa, eu tenho um produto, tenho 100 produtos aqui, tenho 100 notebooks guardados e eu estou pedindo R$1.000 em cada um deles. Só que ninguém apareceu até hoje para comprar e aí eu preciso logo tirar ele do meu estoque. E aí você pega e começa a fazer o quê? Simulações. Os notebooks estão hoje valendo R$1.000. Se eu abaixar para 700, será que eu consigo vender algum? Ainda está caro, né? Se eu abaixar para metade do preço, 500, será que eu vou conseguir vender todos? Qual o intervalo de tempo que eu vou precisar? 2 meses, 3, 6, não sei. Você vai simular, você vai fazer esses cenários. Da mesma forma que você poderia simular aí um cenário positivo. Por exemplo, você tem 100 notebooks desses em estoque e aí chegaram hoje os notebooks para você. E hoje mesmo já chegou um cliente aqui de uma grande empresa, de uma grande cooperativa e fechou com você os 100 notebooks. E já tem outros clientes querendo pedir também porque foram lá na cooperativa, visitaram lá o ambiente e viram que o notebook ele é muito bom, ele tem um processador muito forte, muito rápido. E aí você vai fazer o quê? Cenário positivo, você já começa a imaginar quantos notebooks você pode comprar porque já tem pessoas querendo comprar ele. Então perceba aí que os cenários você pode fazer essas simulações, tanto positivas quanto negativas, ok? Vamos aí para o próximo item, é o item C, que é o conhecimento do negócio. Há necessidade de indicar pessoas que conheçam o negócio para que elas discutam, ponderem, analisem e tomem decisões mais acertadas. Então, por que é importante, professor, eu conhecer o negócio, eu conhecer aquilo que eu trabalho, eu conhecer aquilo que eu estou preparando para a minha organização? Por quê? Para que você possa aí, como está bem destacado, tomar as decisões mais acertadas. Porque se você toma uma decisão errada, o seu cenário vai mudar. Você vai ter que planejar novamente, você vai ter que elencar uma nova estratégia para poder contornar aí essa decisão errada que você teve. E nós sabemos que qualquer decisão errada que nós tomamos, seja na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, ela traz consequências. E muitas das vezes você ali demanda um tempo extra para poder modificar essas consequências e aí se preparar para tomar uma decisão mais certa. Vamos então para o item D aí embaixo. Quadro de interesses. Os negociadores devem saber claramente quais são os interesses envolvidos na organização. Porque se você não sabe qual que é esse interesse aí da organização, você vai chegar falando qualquer coisa, você vai chegar negociando de qualquer jeito. E nós vimos nas aulas anteriores que isso não é legal. Nós vimos que nós temos algumas técnicas de negociação que é preciso você aplicar. E para você aplicá-las de uma forma boa e positiva, você precisa primeiro fazer isso daí, ter um quadro de interesse, estabelecer claramente quais são os interesses aí de quem está envolvido nessa negociação, ok? E aí nós temos o item E, o que será negociado. Durante a montagem dos cenários, deve-se relacionar tudo o que será negociado. Quando sabemos o que será negociado, devemos o quê? Definir a importância e os valores daquilo que será negociado. Então é importante você saber com que você vai trabalhar. A sua cooperativa ela é para quê? O seu negócio ele vai mexer com o quê? O que você vai negociar dentro da sua empresa? É venda de produtos? É venda de serviços? É o quê? É venda de empréstimos bancários? É recursos financeiros para serem investidos aí em outras empresas? O que vai ser negociado?
Por que você precisa entender isso? Para que você possa aí, definir a importância desse seu negócio, a importância desse seu produto ou desse serviço, para que ele tenha uma importância. E aí as pessoas reconhecendo a importância, elas vão com certeza pagar o valor atribuído a esse produto, a esse serviço, enfim. E para você estabelecer aí um preço bom e um preço aí de um preço bom e dentro dos padrões aí da sociedade, você precisa primeiro identificar a importância dos valores aí do seu negócio, ok? Vamos avançar então no nosso conteúdo. E aí nós chegamos aí no tópico participar positivamente das relações de negociação no âmbito das cooperativas e os tipos de negociação. Então vamos ver aqui mais à frente. O que é uma negociação competitiva? Segundo o autor Mello, negociar de forma competitiva não significa necessariamente um atrito, conflito aberto ou antagonismo entre os negociadores. Apesar que vão existir alguns casos em que isso vai acontecer, mas não é a maioria, ok? E o que significa aí a negociação competitiva? Significa que eles decidiram negociar procurando extrair o máximo possível de concessões da outra parte, utilizando para isso toda a sua capacidade, competência, talento, táticas e poder. Então perceba que a negociação competitiva é isso. São duas partes aí ou mais negociando aí, mas o que? Vai ter uma competitividade, vai ter uma competição, porque eu quero um pouco mais para mim, o outro quer um pouco mais para ele. Imagina um cabo de guerra, um puxa daqui, outro puxa de lá, né? A corda, nós temos as cordas e fatores, um de um lado, outro do outro. E aí um puxa daqui, o outro puxa de lá, e eu puxo daqui, o professor Alberto puxa de lá, e a gente vai negociando dentro de uma competição, porque eu quero um pouco mais para mim, ele quer um pouco mais para ele, e nós ficamos aí nessa negociação competitiva, porque eu vou ter que ceder um pouco, mas eu também quero que ele ceda, e ele não quer ceder, e nós ficamos nessa até que as duas partes conseguem aí utilizar a sua capacidade, a sua competência, talento, tática e poder para que as concessões sejam feitas da forma correta e ambos possam sair da negociação contentes e felizes pelo resultado, ok? Vamos ver aqui mais adiante a negociação cooperativa ou colaborativa. Perceba que diferente do slide anterior, que nós vimos a negociação competitiva, aqui vai ser nos apresentado outro tipo de negociação, que pode ser chamada de cooperativa ou colaborativa. E ela defende que as partes estão trabalhando para o mesmo objetivo. Ambas as partes estão caminhando juntos para concluir esse objetivo. No mundo em que se vive atualmente, o que prevalece são as negociações competitivas, aquela que eu citei agorinha, que um quer um mais, outro quer outro e fica naquele puxa para ver quem vai ganhar a negociação. Mas de outro lado, o que acontece é que as negociações elas são um pouco de cada, tanto a competitiva, que nós demos o exemplo aqui, como essa negociação cooperativa. E é difícil imaginar negociações totalmente competitivas e também totalmente cooperativas. E nós vamos ver isso agora. A negociação ela é vista como um problema a ser resolvido pelas duas partes, porque os dois têm alguma necessidade aí única, e não como uma forma de extrair vantagens uma da outra. Mas ao contrário aí do que parece, a negociação cooperativa, ela também não é um mar de rosas, em que todos os negociadores são amigos. Não existe tensão e tudo ocorre em um ambiente ameno e agradável, sem problemas a serem solucionados. Perceba aí que nós estamos dizendo que não é isso que acontece. A cooperativa, por mais seja uma negociação cooperativa, ela nem sempre é uma negociação tranquila. Vai exigir aí um pouco aí de técnicas das duas partes para serem aplicadas, ok? Os problemas existem, as diferenças de opinião e as necessidades de cada parte são reais. E o processo ele tem que ser bem administrado para que não se transforme em competição. E isso dentro da cooperativa ou colaborativa. Por quê? Porque a negociação cooperativa, ao contrário da forma tradicional,
que é a competitiva. Então observe bem essas palavrinhas mágicas aí. A forma tradicional de negociação é o quê? A competitiva. Então se vier na sua prova, você já sabe aí acertar. A forma tradicional de negociação é a competitiva. E a outra forma é essa cooperativa que nós vamos apresentar aqui. Por quê? Não envolve barganha de propostas e nem extração de concessões, sendo muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo. Então, geralmente, a negociação cooperativa, eu não exijo tanto do outro. Eu quero ajudá-lo, como se eu estivesse cooperando para que o trabalho dele dê resultado. Exemplo. Você tem lá um time de futebol jogando, nós temos ali vários jogadores na linha, nós temos o zagueiro, o volante, o meia central, nós temos os pontas, os atacantes, o centroavante. E aí, quando alguém faz um gol, seja o zagueiro, seja o atacante, todo mundo sai correndo para comemorar. Por quê? Cada um está desempenhando um papel ali, cada um está colaborando, cada um está cooperando para que o resultado, para que o objetivo seja alcançado. Qual que é esse objetivo? Ganhar a partida, ganhar o jogo. Mesmo que cada um tenha as suas funções, o zagueiro não vai pegar e negociar com o atacante. Olha, esse jogo de hoje só eu quero fazer o gol. Então, se você estiver com a bola ali, você espera eu chegar no ataque para você passar a bola para que eu possa fazer o gol. Não existe essa negociação. O que existe é que ambos, ali todos os jogadores sabem que o objetivo maior é o quê? Ganhar a partida. Então, todos vão colaborar. Essa é a negociação colaborativa ou também chamada de cooperativa. Por quê? Todos ali estão colaborando para que o objetivo maior seja alcançado. Essa é a negociação cooperativa, ok? A outra negociação, que é a competitiva, eles iam estar competindo para saber quem ia ganhar, quem ia ser o artilheiro, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo. Então preste atenção na diferença nessas duas negociações, ok? E aí, para que tenha sucesso, é necessário que todos os negociadores que participam dessa negociação estejam atentos e tomem algumas atitudes essenciais, que são troca de informações legítimas, informações que não são aí fake news, que não são mentiras. Também nós temos aí a construção da relação de confiança, a percepção correta do outro negociador e a atenção às concepções diferentes de justiça. Porque nós sabemos que as pessoas aí, elas já têm uma mentalidade diferente uma da outra. Então você precisa estar atento para não saber, na verdade, para saber se aquela concessão ou aquilo que você está querendo não está aí prejudicando demais o outro, não está aí passando por cima dos seus direitos. Então é importante você ter atenção aí a esse último tópico, ok? Vem comigo, vamos acompanhar aqui o próximo conteúdo, que são as etapas da negociação cooperativa. Nós temos a primeira etapa, que é a abertura, a segunda etapa, o ciclo da cooperação, a terceira etapa, o fechamento, ok? E nós vamos tratar dessas etapas aqui adiante. Nós temos aí o controle emocional e o senso de justiça que nós comentamos no tópico anterior. Durante essas três fases, qual fase aí, professor? Essas três: a abertura, o ciclo de cooperação e o fechamento. Primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa. Então, durante essas etapas aí, é fundamental o que? Aluno, preste atenção. É fundamental você estar atento ao seu próprio controle emocional, ao estado emocional também do outro negociador e perceber corretamente se o senso de justiça do outro está sendo atingido. Para quê? Para você acabar não machucando aí os sentimentos do outro, não passando por cima das suas emoções. Lembra que nós falamos de inteligência emocional lá nas primeiras aulas? Então é importante você ter esse relacionamento interpessoal para saber aí se você não vai estar, de certa forma, aí, ferindo as emoções do outro negociador, ok? Outra coisa, além disso, você deve estar atento para que seu senso de justiça for atacado e isso não lhe provoque um estado emocional desfavorável que possa pôr tudo a perder, toda a negociação, enfim. Por que é importante isso? Porque nós frisamos muito bem na outra aula a questão do equilíbrio. Porque se você está numa negociação ali muito difícil de ser resolvida, não haja pelo momento, não haja pela emoção, mantenha calmo, peça um pouco mais de tempo para negociar e mantenha o equilíbrio para que você não saia aí do seu controle emocional e nem faça o outro também passar por isso, ok? Vamos avançar aqui.
E nós chegamos na última parte aí da aula de hoje, que são as éticas nas negociações. E a ética é um conjunto de valores que definem o que é certo ou errado em busca do bem-estar social. Então perceba que não é só do seu bem-estar individual, é o bem-estar social. E considera-se ainda que há uma relativa diferença entre os conceitos de ética, moral e legal. A ética, então, ela pode ser definida como um conjunto de valores e filosofias que norteiam as decisões para o convívio sustentável das pessoas e das organizações. Alguns comportamentos aí são considerados antiéticos durante uma negociação. Por exemplo, mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. Você está vendendo um produto ali que não é tão bom e você está elevando ele a um nível de qualidade maior do que aquilo que ele oferece. Para quê? Só para ganhar dinheiro, para que a pessoa possa comprar. Então isso é antiético. Ocultar informações, comentar sobre outros negociadores ou empresas. Você está prejudicando a concorrência, mentindo sobre eles, e isso é errado, isso é antiético, ok? Não pode fazer isso. Fazer concessões, você está cedendo algo e chegando a hora você não vai cumprir. Isso também é antiético. Ameaçar abandonar a negociação quando você nem pretende fazer, você só está ali gastando tempo e ferindo os sentimentos do outro. Então é importante aí você ter esse cuidado na hora de fazer a negociação. E outra coisa também é agredir a outra parte com o objetivo de desestabilizar os seus sentimentos, as suas emoções. Isso também é antiético. E quais são os tipos de comportamento dentro da ética? Em geral, as pessoas podem apresentar diferentes tipos de comportamento durante esse processo aí de negociação, sendo que eles podem ser bem conflitantes ou não. E isso vai depender aí do caráter ético, legal e moral, como nós já conhecemos. Aí o autor ele propõe uma matriz de análise dos comportamentos éticos e legais, na qual nós temos 4 possibilidades básicas. A primeira, comportamentos que não sejam nem éticos nem legais. A segunda, comportamentos que sejam éticos, porém não são legais, não estão dentro das leis aplicadas à realidade do país. A terceira, comportamentos considerados legais, estão dentro da lei, dentro das resoluções, porém não são éticos, ferem ali a ética da sociedade. E o último, comportamentos legais e éticos segundo os padrões do grupo, da sociedade, da comunidade, ok? Então, para finalizar aí com você, numa negociação, os interlocutores podem se sentir motivados a praticar determinados comportamentos que estão à margem da ética. Entretanto, caso o negociador tenha esta conduta como prática constante em suas negociações, é provável que as outras partes envolvidas nesse processo descubram aí o caráter antiético do negociador, colocando em descrédito em possíveis negociações futuras. Então vem aqui comigo. Por que é importante isso? Porque se você está agindo de má fé, você está ferindo aí a ética, a pessoa descobre, ela já não vai querer mais ter nenhum tipo de negócio com você e além do mais vai queimar o seu filme com seus próximos clientes, seus próximos fornecedores, porque ela sabe que você tentou enganá-la, você tentou burlar alguma lei, burlar o padrão ético da sociedade. Então é importante aí você frisar muito bem isso na hora de fazer um negócio. É importante você ser real, é importante você estar dentro das leis. Não é isso, professor Alberto? É isso mesmo, a ética é um dos temas muito tratados aí, não somente nessa disciplina, como em qualquer outra, né? A ética, ela precisa estar presente na nossa vida, tá? E é lógico, numa relação, numa negociação, seja lá com quem for, se é com a empresa, se é com a pessoa física, é necessário que as duas partes sejam transparentes. E é claro, hajam dentro da lei e dentro, é claro, de algo que vai trazer benefício para ambos, mas é claro, sempre lembrando, um comportamento adequado para ter uma boa negociação, não é isso, professor? Exatamente. Então, para finalizar a aula, como nós já colocamos para vocês nos slides, é importante você agir aí e prestar atenção na forma positiva e negativa. Para quê? Para que as duas partes possam ganhar e que você possa evitar um conflito dentro das negociações, ok? Conseguir realizar a negociação sem machucar o próximo, sem se machucar e as duas partes saírem contentes aí da negociação, ok? Então por hoje nós encerramos o nosso conteúdo da aula de número 4.
encerramos também o conteúdo da nossa disciplina. Na próxima aula nós teremos a revisão para que você possa fazer uma boa avaliação. E antes disso, nós vamos deixar aqui nesse intervalo então as atividades para que você possa exercitar um pouco, praticar um pouco daquilo que foi compartilhado hoje, e daqui a pouco nós voltamos. Conte aí com o chat para tirar suas dúvidas, mandar suas respostas, se possível mandar as respostas individuais, as respostas por questões que o professor Alberto e eu estaremos aguardando, ok? Tchau, tchau, até daqui a pouco. Olá, alunos, estamos de volta então com as atividades de sala, né? Você teve um período aí para você discutir com o seu professor presencial, com os alunos. Eu gostaria de saber, professor Alberto, como é que tá o pessoal, como é que tá aí a agitação, né? Como é que estão as negociações aí no nosso chat? Professor, as escolas estão aqui animadas, viu? Esqueci de mandar um alô aí, mas ó, não esqueço de ninguém não, ó. Dona Benta, alunos ligados na aula, né? Muito bem. Paulo Freire, lá do município de Itapuã do Oeste, né? Eles também estavam muito ligados aí, além da escola Laurinda Groff, né? Ó, a escola Campos Sales, extensão Clodoaldo, lá do município de São Francisco do Guaporé. Olha só, hein? Professora presencial da Maria Ross, né? A turma ficou atenta aí a aula inteira. Tem também o professor, a escola, na verdade, 15 de outubro, lá da extensão distrito de Três Coqueiros. Rapaz, eu não conheço esse distrito não, e olha que eu já rodei esse estado de Rondônia, viu? Mas vamos lá, tem mais aqui, ó. Escola Pedro Mendes, lá de Jacinópolis, Escola Irmã Dorothy, na verdade, a Escola Francisca Martendal. Hoje o sinal tá bom, graças a Deus esse sinal tá bom, que bom, né? Depois de 2 semanas, mas olha, estamos aqui na nossa aula 4, vamos responder as questões. Alguns alunos já enviaram a resposta, mas eu vou passar o professor Guilherme perguntar primeiro, hein? Então, vamos lá. Vamos começar então as correções da nossa atividade de hoje. Atividade que vai ajudar muito você aí na próxima aula, na hora de fazer a nossa avaliação, né? Para encerrar a disciplina com chave de ouro. Então, vamos colocar aí na tela a primeira questão. E a primeira questão diz assim: o que é planejamento estratégico? E esse planejamento estratégico é aquele termo que nós trabalhamos lá no início da aula, né? Você lembra que nós abrimos a aula de hoje falando, comentando um pouco sobre esse tipo de planejamento. E aí eu quero saber agora dos nossos alunos, como é que os nossos alunos se saíram na questão de número 1, professor Alberto? Então, professor, eu tenho aqui a resposta da aluna, deixa eu ver bem aqui, a aluna Graziele, lá da Escola Francisca Martendal, município de Chupinguaia. Ela colocou aqui muito bem, ó, o planejamento estratégico é um esforço de uma empresa, seja qual ela for, né, para se adaptar às condições ambientais a que se está sujeito. Olha, Graziele, a tua resposta foi uma resposta muito boa. Então, assim, ó, parabéns, Escola Francisca Martendal, mandou todas as respostas, na verdade, mas vamos escolher algumas para a gente não ficar só com o aluno. Então, a aluna Graziele mandou essa resposta aí, professor. Muito bem, vamos conferir então, saber se a aluna acertou aí corretamente a nossa resposta. Então coloquem na tela, por favor, a resposta da questão número 1. E aí, a nossa aluna aí foi direto em cima da resposta, né? O planejamento estratégico é esse esforço aí da empresa, seja qual for o ramo, né? Nós explicamos, cooperativas, organizações, serviços, produtos, para que adaptar-se a essas condições ambientais aí que a aluna Graziele, né, comentou aí, participou conosco aí. Então, por meio desse planejamento, o que a empresa busca? Ela busca aproveitar oportunidades, defender-se de possíveis ameaças, tanto internas como externas, e ainda levar a empresa a conhecer as suas forças, bem como tratar aí as suas fraquezas. Então, parabéns a todos os alunos que participaram, que conseguiram resolver essa questão. Não deixe dúvidas. Se ficou alguma dúvida, você pode estar mandando no chat, que ainda durante a aula nós podemos aí sanar a sua dúvida, ok? Nós sabemos que o nosso tempo é curto, não dá para ler todas as respostas, mas é importante você participar para a gente poder comentar e melhorar os nossos conhecimentos, ok? Então vamos avançar aqui para a questão de número 2. E a questão 2 diz o seguinte:
no processo de planejamento da negociação, presta atenção, não é mais estratégico, é o planejamento da negociação. Algumas etapas precisam ser cumpridas para alcançar aí os objetivos. E existem vários processos ou etapas, que nós tratamos todos eles aqui, a serem cumpridos antes da negociação acontecer. Assinale a alternativa abaixo que compreende algumas dessas etapas. Professor Alberto, eu vou colocar as alternativas aí e você me ajude acompanhando com as respostas dos alunos. Primeira alternativa: objetivo, cenários, conhecimento tecnológico. Rapaz, teve aluno aqui? Não, ninguém marcou essa aqui não, até agora ninguém. Ok, vamos para a próxima então. O que será negociado, os cenários e o quadro branco. Alguém marcou isso aí, professor? Quadro branco? Quadro branco, meu querido, só se for aquele que a professora está aí na sala de aula, não é verdade? Essa aqui não seria a resposta, com certeza, não é? Ainda bem que ninguém marcou, viu? Vamos para a próxima, professor. Muito bem, vamos para a próxima. Conhecimento do negócio, quadro de interesses e o que será negociado. Será que essa daí, será que é importante a gente saber isso daí? Olha, essa até podemos considerar olha, conhecimento do negócio é importante, claro. Agora ali, ó, quadro de interesses, não lembro de a gente ter falado disso não, mas olha só, o que será negociado, são outras alternativas que também são importantes, mas ainda não é essa a resposta. Vamos lá, ninguém marcou, professor. Objetivos, cenários, conhecimento do negociador. Opa, essa aí parece que foi uma respostinha melhor, né? Lê só a letra aí pra gente confirmar aqui. Vamos lá. Cenários, objetos, conhecimento do negócio. Objetos, não ficou muito legal, mas vamos aqui então para a resposta ainda da aluna Graziele, ainda da escola Francisca Martendal. Ela marcou exatamente a letra D, objetivos, cenários e conhecimento do negociador, professor Guilherme. Eita, e aí vamos conferir, vamos saber que a resposta correta da alternativa C, conhecimento do negócio, quadro de interesses e o que será negociado. Preste atenção, não confunda os termos. Nós falamos aí desses termos aí ainda dentro das etapas do planejamento da negociação, ok? Os objetivos, o cenário já estão adiante, já estão no tópico seguinte, ok? Então, fica aí a dica, fica aí o feedback da sua questão de número 2, ok? Conhecimento do negócio, é importante você conhecer. Quadro de interesse, saber ali o que a sua empresa está disposta, qual o interesse nesse ramo, nessa cooperativa, nesse negócio. E também o que será negociado, o que você vai negociar dentro desse negócio aí. É isso que você precisa fazer para estruturar muito bem o planejamento da negociação, ok? Então vamos aí para a questão de número 3. O que é uma negociação competitiva? E aí? O que vocês escreveram nessa resposta aí? Qual foi a resposta que vocês atribuíram para esse questionamento aí? O que é uma negociação competitiva? Eu usei até o professor Alberto aqui para a gente dar um exemplo, não foi? E aí, qual foi a resposta dos nossos alunos? Tem aqui, professor, a resposta do aluno Lucas, também lá do município de Chupinguaia. Significa que eles decidiram negociar procurando extrair o máximo possível de concessões da outra parte, utilizando para isso toda a sua capacidade, competência, talento, tático e poder. Olha essa resposta do aluno Lucas, eu acho que foi completíssima, mas o professor Guilherme está aqui para, de repente, tirar essa dúvida para nós. Já teve uma resposta que a aluna talvez possa ter confundido, aí, não é verdade? Mas agora o aluno Lucas parece que mandou a resposta, sabe aquela resposta que vai na lata? É essa. E aí, professor, confirma ou não? Vamos confirmar então se o Lucas foi certeiro aí na sua resposta. Então, nessa resposta aí deve constar que a negociação competitiva significa o quê? Que as partes... Aí entra a questão aí da colaboração do nosso aluno Lucas, né? Foi certeiro na resposta, uma resposta completíssima. E o que diz aí? Para aqueles que não conseguiram terminar ou ficaram com dúvida, presta atenção na resposta que nós vamos comentar. Então, o que é uma negociação competitiva? É aquela em que as partes ou negociadores decidiram ali negociar procurando extrair o máximo possível. Lembre do nome lá em cima, competitiva. Então, ambas as partes estão competindo para saber ali, para conseguir
ganhar mais concessões da outra parte. Então as duas partes vão estar ali interagindo, competindo para conseguir mais concessões do outro. Lembra? Eu dei o exemplo do cabo de guerra. O cabo de guerra tem alguém puxando de um lado, mas o outro lado não quer ceder. Ele está firme e está te puxando também. Se uma das partes cede, o outro vai conseguir te levar para um lado. A outra cede, você consegue arrastar ele para esse outro lado. Então essa é a negociação competitiva. Ambas as partes vão querer extrair o máximo de concessões do outro lado, ok? Vamos então para a questão de número 4 na tela. O que é uma negociação cooperativa? Lembre-se que tem uma diferença muito importante aí, da negociação competitiva para a negociação cooperativa. E aí, professor Alberto, algum aluno conseguiu desenvolver essa questão aí? Com certeza, ainda aqui o aluno Lucas, né, a escola lá de Chupinguaia tá, olha, eles estão, ó, nota 10, mas também a escola, até eu gostaria de destacar aqui a escola Neuza Bravin, lá em município de São Francisco, não é verdade? Na alternativa ainda 2, né, disseram que é a letra C, até agradeci eles aqui presencialmente, mas vamos aí para a resposta número 4, que o aluno Lucas, eu acredito que respondeu também perfeitamente. O que é uma negociação cooperativa? É vista como um problema a ser resolvido pelas duas partes e não como forma de extrair vantagens uma da outra. Coloca a resposta aí, professor, porque eu acho que ele acertou, viu? Resposta Vamos ver na tela. E a resposta diz aí, ó, é isso mesmo. Não significa que eles vão ceder tudo, né? Abrir mão de suas metas, objetivos e muito menos ser bonzinho, mas significa justamente isso: alcançar os objetivos de ambas as partes, utilizando um processo diferente da negociação competitiva, que é a tradicional, porque não tem competição. Um não vai querer procurar que o outro ceda mais do que ele. Não. A resposta certa para essa questão aí, que é negociação cooperativa, é isso que o aluno respondeu. É quando os negociadores decidem pela estratégia cooperativa, que significa o quê? Que eles estão preocupados em obter ganhos financeiros na negociação, mas eles também estão preocupados em manter ou mesmo fortalecer o relacionamento entre eles. Então, por isso não há uma disputa, não há uma competição, mas aquilo que o professor comentou, as partes vão se ajustar, vão se ajudar, como se fossem aqueles amigos que um ajuda o outro. Para quê? Para que seja uma negociação cooperativa, você possa cooperar para que o outro possa avançar e ele também possa retribuir isso para você. E lembrando que negociação cooperativa também pode ser falada, ser mencionada como uma negociação colaborativa, ok? Negociação cooperativa e colaborativa diz respeito a essa mesma resposta, ok? Só vai mudar o termo, mas o objetivo de ambas é a mesma, ok? Vamos avançar aqui na questão de número 5, então. Nós temos aí uma questão de afirmação, onde você vai marcar verdadeiro ou falso nas frases abaixo. Vamos ao enunciado. A negociação cooperativa, ao contrário da forma tradicional, que é qual? A competitiva, não envolve barganha de propostas e nem extração de concessões, sendo muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo, né? Aquela ajuda de amigos que eu falei. E para que haja sucesso, é necessário que todos os negociadores, os participantes, estejam atentos e tomem algumas atitudes essenciais. E vamos ver aí algumas atitudes então, e você vai me dizer se está certo ou está errado. Então, professor, vou colocar na tela a primeira afirmativa. As trocas de informações devem ser legítimas. E aí nós temos um verdadeiro. Alguém marcou falso nessa questão aí, professor? Ninguém. Aluno Lucas também marcou verdadeiro. Aluna Rafaela, da escola Neuza Bravin, também marcada verdadeiro. Resposta correta. Muito bem, verdadeiro. Vamos para a próxima afirmação, então. Então, lembrando que as trocas de informações devem ser legítimas, devem ser legais, devem ser verdadeiras, ok? Você não pode mentir ou ocultar informações aí nessa negociação. Vamos para a próxima. Deve existir atenção às concepções diferentes de injustiça. E aí nós temos a afirmação, dizendo que a afirmação é falsa. Os alunos também marcaram essa afirmação falsa, aí tanto o aluno Lucas quanto a aluna Rafaela da escola Neuza Bravin. Parabéns. Muito bem. Mais acerto.
Deve existir atenção às concepções diferentes de injustiça. Nós falamos sobre injustiça na aula, eu não me recordo, mas nós vamos prosseguir aqui para você tirar a sua dúvida. Porque nós temos a próxima questão e diz assim: deve existir uma relação de confiança. Será que deve mesmo existir confiança na hora de negociar? Nós temos aí que é verdadeiro, né, professor? É isso mesmo, ambos marcaram verdadeiro, tá certinho. Muito bem. Próxima afirmação: deve existir uma percepção incorreta do outro negociador. Perceba aí que logo de cara é falsa, porque você não tem como ter uma percepção incorreta do outro. Se você tiver essa percepção incorreta, você vai julgá-lo e nem vai querer negociar. Você precisa ter uma percepção correta e não incorreta, por isso a afirmativa é falsa. Os nossos alunos acertaram, professor? Acertaram, também Muito estão no mesmo ritmo. Parabéns a todos. Vamos aqui então para outra alternativa. Perceba a diferença dessa última alternativa para a primeira. Deve existir atenção às concepções diferentes de justiça. Perceba que ela é verdadeira. E lá em cima nós temos uma afirmativa parecida, só muda o último assunto, que é a última palavra aí, que é injustiça. Então perceba, deve existir atenção às concepções diferentes de justiça. Essa é a afirmativa verdadeira, porque você precisa entender o que o outro trata como justo, como equilíbrio na negociação, e não como desequilíbrio, não como injusto, ok? Vamos para a questão de número 6, mais uma questão de afirmativa. Assinale verdadeiro para os comportamentos éticos e falso, que é F, para os comportamentos considerados antiéticos durante uma negociação. E aí nós temos a primeira afirmativa. Diz assim: mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. É claro que é uma afirmativa falsa. Porque se você vai mentir sobre os benefícios, você vai estar o quê? Iludindo aquela pessoa, você vai estar enganando aquela pessoa, não é isso, professor? É isso mesmo. E o aluno Lucas respondeu perfeitamente aqui a alternativa falsa, né? Com certeza. Não tinha como ser verdadeira essa, né, professor? Parabéns ao Lucas aí que está participando com a gente em todas. Então vamos ver se ele conseguiu responder essa próxima aí. Não ocultar informações. E aí, você acha que é um comportamento ético? É verdadeiro você não ocultar informações ou não? Está fora da ética você não ocultar informações. E aí nós temos a resposta que é verdadeiro. Você não pode ocultar informações, porque você vai estar prejudicando o outro, você vai estar agindo de má fé, você vai estar agindo de forma antiética, ok? E aí nós temos outra afirmação, que é aplicar um valor superior ao do mercado por saber que a outra parte necessita do produto. Você só está interessado no dinheiro, você sabe que a pessoa precisa, então pouco importa para você o financeiro. Você vai querer elevar o preço do produto porque você sabe que a pessoa vai comprar de qualquer jeito. Por isso é falso, porque isso é um padrão antiético. Você está querendo ganhar só em cima da pessoa, não é, professor? É isso mesmo. Inclusive, professor, queria dar as boas-vindas aí, né, à escola São Francisco do Guaporé. A professora Maria Rosa, né, mandou aí recepcionar o novo integrante da sala, o aluno Ricardo, né? Seja bem-vindo, Ricardo, assim como seus colegas de sala e todos os outros que estão nos assistindo aí. Quem quiser, seja muito bem-vindo. Vamos às respostas, vamos continuar. Vamos ver se o Ricardo tá bom, e daqui a pouco manda a resposta dele. Muito bem, vamos para mais uma afirmativa então, e ela diz assim: comentar sobre os outros negociadores ou empresas para levar vantagem. Lembre-se que nós colocamos um tópico sobre isso no slide, e isso é antiético. Você vai estar ganhando e desfavorecendo o seu concorrente direto, porque você vai estar mentindo, trazendo informações mentirosas que não são verdadeiras a respeito dele para ganhar o seu cliente, então não pode. Outra coisa, mostrar-se necessitado ao extremo e apelar para o emocional, sendo que nós vimos que não é bem assim, você precisa manter o equilíbrio, portanto, afirmativa falsa, ok? Vamos aqui para mais uma afirmativa: fazer concessões que não serão cumpridas, falsa. Não tem como você fazer concessões aí e não cumprir depois, ok? E por último, ameaçar abandonar a negociação quando não se pretende fazê-lo, e é errado. Por isso está verdadeiro, porque você não pode ameaçar dessa forma, nós comentamos no slide, ok? Agredir outra parte com o objetivo de desestabilizá-la emocionalmente também é falso, nós vimos que está fora do comportamento aí antiético, ok?
Então, a última questão aí que nós vamos deixar para vocês, o restante dessas respostas estão no material, estão nos slides, diz assim: considerando que os processos de negociação e tomada de decisão são objeto de preocupação frequente e de melhoria contínua para a organização, julgue o próximo item. Um bom negociador deve controlar emoções e sentimentos, ser flexível na negociação e imbuir-se da intenção de construir com as partes uma relação de mútua confiança. Diz para nós aí, professor Alberto. Escola Tancredo Neves mandou a resposta aí da questão 7, né, que é a resposta correta, e também a 8 é letra B. Parabéns a vocês que estão nos respondendo aqui. Nosso tempo está acabando, eu já vou me despedir de vocês, né? Muito obrigado pela participação aí, os alunos que chegaram, aqueles que também já estão presentes aí nas nossas aulas. Semana que vem tem mais, tem a revisão, não é isso, professor? Isso mesmo, professor Alberto. Então, o meu muito obrigado a todos vocês aí que participaram, que interagiram conosco, que negociaram aí, né? Botaram em prática as técnicas, e na próxima aula nós vamos trazer uma revisão para que você possa mandar muito bem na sua prova, e também não deixe de fazer a sua atividade de percurso. O prazo está vencendo na próxima semana. Então, nós nos vemos até lá. Forte abraço e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.